Olá, Olá, doutor Ricardo, tudo bem? tudo bem? Queria fazer umas perguntinhas pro doutor. Claro, fica à vontade. Bom, vamos lá. Eu queria saber como que o doutor começou a sua manhã hoje. Hoje de manhã eu acordei por volta de 6h30. Eu saí, eu botei um short, uma camiseta, fui lá para o Ibirapuera, estou tentando começar uma rotina nova de exercício, uma coisa que eu não faço com frequência. Eu fui lá para o Parque do Ibirapuera, corri 15 minutos, depois eu fui tomar café e tomei uma chuveirada e já vim para a clínica. Bacana, doutor. Qual foi o momento decisivo para escolher a cirurgia plástica como carreira? O momento decisivo foi quando eu estava mais na época da minha adolescência, que eu já sabia mais ou menos que eu queria fazer cirurgia, ou melhor, medicina. Eu comecei a acompanhar minha mãe, que era obstetra, os partos da minha mãe. Depois eu acompanhava meu pai, que trabalhava com pirinfenol, ele faz isso há muitos e muitos anos. E aí eu comecei a entender que eu gostava de cirurgia e eu também gostava de pirinfenol, e aí isso daí na minha cabeça se configurou como melhorar o aspecto do rosto das pessoas, que isso se reflete na autoestima, e a melhor especialidade que eu encontrei para isso foi fazer cirurgia plástica facial. Show, doutor. O que a Clínica Kapovic representa para você? Para quem não conhece, sabe que eu sou muito, que chamam aí de workaholic. Eu trabalho muito, eu gosto muito de estar aqui na clínica e todo dia a gente está sempre inventando alguma coisa nova para implementar. Nesse ano, por exemplo, estamos inaugurando um centro cirúrgico novo, um day clinic. Então, hoje para mim, clínica, Kapovic e minha família são as prioridades da minha vida. Vamos lá, doutor. Como você descreveria Vector Lift em uma frase? Vector Lift é uma técnica, vamos lá, vou tentar ser simples aqui. Vector Lift para mim é uma técnica muito reprodutiva e tecnicamente simples para se conseguir o máximo de efeito e lifting no rosto com o mínimo de repercussões pós-operatórias. Show, doutor. E o peeling de fenol? O que o torna especial? Pirinfenol é simplesmente o melhor tratamento que existe para rejuvenescimento de face. Show. Qual o procedimento mais solicitado aqui na Clínica Kapovic? Os dois, tanto o pirinfenol como o Vector Lift, são os carros-chefes da clínica. Como você garante resultados naturais para seus pacientes? Para conseguir resultados naturais, um dos segredos é você entender o próprio processo de envelhecimento. Então, quando você entende a questão dos vetores do envelhecimento e as estruturas que sofrem com o envelhecimento na face, que são várias estruturas, e você corrigindo de forma moderada cada uma dessas estruturas, esse para mim é o caminho para que você, no final das contas, tenha um resultado muito exuberante e muito natural. Só você corrigir de forma bem moderada várias diferentes estruturas do processo de envelhecimento natural. Voltando na mesma pergunta do Vector Lift, qual foi o desafio mais significativo no desenvolvimento do Vector Lift? Bem, vamos aqui, vou para a minha mesa agora para a gente continuar essa conversa. Bem, o desafio principal do Vector Lift é o tempo necessário para que nós consigamos ter as respostas que eu precisava para poder avançar com o desenvolvimento. Então, todo cirurgião, né, todo cirurgião que quer realmente chegar num nível elevado de técnica, ele vai passar a vida toda estudando e aprimorando as suas técnicas. Então, o desafio do Vector Lift, assim como de qualquer técnica, é o tempo, porque para aprimorar a técnica são detalhes que a gente vai melhorando a cada caso, e esses detalhes levam tempo para serem avaliados e serem, de fato, colocados na técnica, né? Então, eu acho que isso é o tempo necessário para chegar na excelência. Esse é o principal desafio. Doutor, há algum procedimento que você gostaria de adicionar ao seu portfólio? Todos os dias, ou melhor, todas as semanas, faz parte da minha rotina sempre dar alguma lida em artigos. Hoje em dia o Instagram ele também acaba servindo para alguma coisa nesse sentido, porque
Obviamente eu acompanho pessoas que eu admiro, colegas que eu gosto muito do trabalho, e aí cada um está pensando de uma forma diferente, e nós temos também grupos de Telegram, grupos de WhatsApp de colegas, e sempre tem informações relevantes lá. E assim, é muito comum nós estarmos aprimorando a técnica todos os dias. E recentemente, por exemplo, o que nós aprimoramos bem do ano passado para isso foi a técnica do corner lip lift, que é justamente o ajuste do canto dos lábios. Isso foi uma técnica implementada recentemente. Para o futuro, eu estou estudando muito a questão do músculo orbicular, como que o músculo orbicular atua e como que nós conseguiremos cirurgicamente modular a força desse músculo orbicular, que não é um músculo simples de ser manipulado. Como você se mantém atualizado com as tendências em cirurgia plástica? Basicamente, estudando artigo, conversando com colegas, participando de alguns eventos. Às vezes, existem alguns sites na internet de vídeos de cirurgia, vídeos de conferências. Eu compro bastante esses conteúdos. Eu gosto bastante de estudar de diversas formas diferentes. Assim. O importante é diversificar a forma que estuda, que as ideias vão vindo e aí a gente implementa da forma que acha interessante. Sim. Vamos falar um pouquinho da sua filosofia de trabalho. Qual é a sua filosofia quando se trata de beleza? Qual a minha filosofia quando se trata de beleza? Isso. Beleza, para mim, é uma harmonia. Uma harmonia. Não tem a ver muito com simetria. A simetria ela pode ajudar, mas não é fator preponderante. Tem muitos pacientes que são assimétricos, isso é normal, e são bonitas. Então, acho que a beleza ela tem que ser sutil. Ela tem que ser... É muito raro uma beleza exuberante ser uma beleza que eu considero sofisticada. Então, a beleza sutil, para mim, uma beleza em estruturas específicas, por exemplo, a beleza do olhar, a beleza dos lábios, que são as mais importantes, né? Muitas vezes vocês podem perceber que uma pessoa que tem olhos e os lábios bonitos, às vezes ela pode estar envelhecida e tal, mas ela é uma pessoa bonita. Então isso é muito interessante. Então, harmonia seria? Harmonia. Como você aborda as expectativas dos pacientes? Isso é um tema dos mais importantes aqui na clínica. Nós sempre, na consulta mesmo, eu tento explicar exatamente o que vai ser feito, o que eu consigo com quase certeza, o que talvez eu consiga. Isso é muito importante, nós demonstrarmos casos prévios para os pacientes que tenham a ver com o caso da paciente em questão. Não adianta eu pegar um caso de uma paciente que não tem nada a ver, uma paciente magrinha com um rostinho pequeno, e mostrar como uma paciente tem um rosto mais pesado e que tem outro tipo de estrutura. Então, se uma pessoa tem um rosto mais pesado, eu vou mostrar casos de rosto pesado. Se a pessoa tem um rosto mais delicado, eu vou mostrar casos de rosto mais delicado. E a expectativa tem que ser traçada dessa forma, assim, sendo bem honesto em relação ao que eu tenho praticamente certeza que eu vou conseguir e ao que provavelmente eu não vou conseguir ou talvez não consiga. É questão de relacionamento médico-paciente no momento da consulta. Existe alguma tendência em cirurgia plástica que você não apoia? Eu acho, existe sim. Eu acho que nós cirurgiões plásticos temos que sempre perseguir o correto posicionamento das cicatrizes e também tomar muito cuidado com o tamanho das cicatrizes, né? Não alongar demais as cicatrizes quando não há necessidade. Então, às vezes, a gente vê aí algumas técnicas que tentam compensar uma dificuldade técnica com o aumento de cicatrizes. Essas técnicas eu sou radicalmente contra. Eu acho que você tem que você tem que ser fiel à sua técnica, porém também se preocupar com o alongamento dessa cicatriz, só utilizar o alongamento de cicatriz se for necessário, e tentar otimizar ao máximo para que isso não seja necessário fazer esse alongamento de cicatriz. Então, às vezes, técnicas que eu vejo de incisões amplas pré-capilares, incisões amplas
em áreas que não são necessárias, existem formas de diminuir essas cicatrizes. Isso tem que ser perseguido pelo cirurgião plástico como primeira linha de raciocínio. Doutor, qual é a parte mais gratificante do seu trabalho? Sem dúvida, sem absolutamente nenhuma dúvida, quando o paciente volta, depois de uns 3, 4 meses, e a pessoa já entra ali na porta e a gente já está percebendo que a gente mudou. Às vezes a vida, mas às vezes a postura, às vezes a postura para a vida, às vezes um relacionamento, né? E assim, o que mais me encanta, e é uma coisa que eu aprendi não tem muito tempo, no meu trabalho, é justamente apreciar essas transformações e como que uma autoestima elevada, uma mudança de autoestima que nós conseguimos promover, em grande parte dos casos, afeta diretamente a qualidade de vida dessas pacientes. Isso daí é a parte mais interessante. Como você lida com os desafios éticos na cirurgia plástica? Complexo, porque o tema ético é um tema que tem múltiplas variáveis e assim, às vezes você conversa com colegas sobre um determinado assunto e cada um tem sua opinião em relação à ética de uma determinada situação. Então eu tento ser o máximo transparente com os pacientes em relação a principalmente minhas limitações no procedimento. Isso acho que é muito importante. E em relação a qualquer aspecto que envolve a paciente em si, imagem e tal, eu gosto de interagir com pessoas nas redes sociais, acho isso legal, mas os pacientes também têm que estar de acordo com isso, se for o caso. Ele tem que gostar disso, e tem muitas que gostam. Então, do ponto de vista médico, da ética médica, eu acho que isso é uma questão muito do dia a dia, mas do ponto de vista de imagem, eu acho isso muito importante hoje em dia. E nós abordamos da melhor maneira possível, conversando com o paciente, entendendo se ele quer participar disso junto com a gente ou não. E sempre dando opção, óbvio, claro, né, da recusa e tal. Então, isso é a melhor maneira é ser transparente. Doutor, pode compartilhar uma história de transformação que te marcou? Olha, teve uma recente que eu achei muito interessante, que é de uma menina nova, seus 35, 36 anos, e ela tinha uma vontade de ter um olhar muito específico, e aí eu quase deixei de operá-la por conta disso, porque eu achava ela muito exigente nos detalhes, que talvez eu não conseguisse atingir esses detalhes, né? E aí, mas por algum motivo eu resolvi operá-la. Eu fui muito chato em relação às minhas limitações, voltamos àquele assunto. E assim, eu achei que ela fosse me dar assim, um trabalho danado no pós-operatório por conta dessas inseguranças que ela tinha no pré-operatório. E para mim, isso foi um dos casos muito, muito mais. Lógico, eu não acho que isso vai acontecer em todos os casos, mas no caso dela especificamente isso aconteceu. No pós-operatório ela já estava assim, com 10, 11 dias, já estava feliz da vida com o que ela estava vendo no espelho e me agradecendo, e fez um depoimento lindo aqui na clínica. E esse caso foi um caso muito surpreendente para mim, porque eu não esperava. Eu esperava que eu fosse ter queixas e reclamações por uns 2 meses até o resultado aparecer de fato, mas não, eu tive elogios e agradecimentos já muito precocemente, né? Então, claro, tem outros casos, né, de pacientes mais velhas, de 70 anos, de 60 anos, que nós realmente transformamos a vida, né? Dá uma injeção de autoestima, tem vários casos disso, tem paciente que saiu da depressão e casou, nossa, tem de todo tipo de caso aqui, mas esse especificamente que aconteceu recentemente eu achei interessante. Qual é a maior preocupação dos seus pacientes? Maior preocupação? Isso. No meu caso, eu acredito que seja, como eu só trabalho com procedimentos mais complexos, né, só cirurgias e peelings profundos, a preocupação deles é o tempo de recuperação. Essa é a principal queixa, né? A principal pergunta que eles fazem aqui, como é que é a recuperação disso daí? A gente tem que explicar, ser muito claro, mostrar foto e tal, para o paciente saber onde ela está entrando. Sobre a recuperação. Sim. Como você personaliza a experiência para cada paciente? Esse é um tema muito interessante. Primeiro, eu personalizo. Primeira coisa é a técnica que vai ser implementada. Então,
Cada paciente, nós colocamos uma foto na telona aqui, eu avalio área por área do rosto, desenho o que eu vou fazer nessas pacientes, de forma muito individualizada, cada caso é um caso, literalmente. Mas agora eu estou numa fase da clínica que a gente quer ir além, né? A gente quer realmente personificar a experiência desse paciente aqui na clínica. E são questões que nós estamos implementando ainda, não vou falar ainda, mas do ponto de vista cirúrgico, totalmente individualizado o que é feito em cada caso aqui. Qual é a sua abordagem para pacientes nervosos ou indecisos? A minha frase clássica é: na dúvida, não faça. Né? Isso aí, quando eu sinto que o paciente está muito ansioso, isso aqui, eu falo assim: olha, está na dúvida, não faça. Né? Você pode esperar, pode reavaliar, né? Porque uma vez que você fez, não tem como voltar atrás. Aí é aceitar o pós-operatório e tal. Mas o principal entendimento que esse paciente tem que ter é isso: não fazer se tiver dúvida. Se tiver qualquer vírgula de confiança no seu médico, não faça. Você pode fazer depois, pode fazer ano que vem, daqui a 2 anos, não tem problema nenhum. Canso de ter pacientes aqui, inclusive eu atendi uma hoje, que ela fez consulta comigo há 1 ano atrás, ficou na dúvida, não fez outra consulta hoje, e agora acabou de marcar para fazer. Então assim, isso é normal, não tenha medo de não fazer, não tenha ansiedade em fazer, tá? Isso aí, a vida é feita de ciclos e a gente tem que respeitar às vezes esse ciclo, não adianta ter ansiedade demais ou muita dúvida, não faça se tiver dúvida. Doutor, vamos lá. Você já se recusou a realizar um procedimento e por quê? Tem um caso emblemático aqui na clínica que é tragicômico, que a paciente fez a consulta, isso já aconteceu algumas vezes, mas esse caso foi interessante. A paciente fez a consulta e aí eu acho que notei nela essa história, né, de uma ansiedade, de eu queria que eu desse muitas certezas para ela sobre detalhes e tal. Isso me incomodou um pouco, e quando isso acontece eu converso com a minha equipe que conversa com o paciente depois, né, com a minha equipe de consultoras aqui, e aí ela saiu daqui e eu já fui direto na consultora, falar com a consultora, eu falei: olha, não sei, eu achei ela um perfil psicológico complicado. E aí ela falou: não, a mesma coisa, achei também foi um perfil psicológico complicado. Só que nessa altura do campeonato já tinha dado para ela prescrição médica, risco civil, todo pré-operatório, preparo de pele, tudo já tinha fornecido para ela. E aí eu fiquei pensando como que eu ia fazer para recusar a paciente, né? Muito complicado isso. E eu resolvi fazer um áudio explicando a verdade. Né? Eu falei assim: olha, eu não acho que está no momento e tal, emocional, estou achando você muito ansiosa, não sei o quê. Sugeri ela procurar algum outro tipo de especialista e tal, tudo no áudio, né, tentando explicar. E aí essa paciente, ela retornou o áudio, né, super, assim, desesperada, entre aspas, inicialmente, né. E não, pelo amor de Deus, doutor, faz, sabe, ela estava realmente emocionalmente abalada, né, e achando que eu ia resolver a vida dela em outros aspectos. E aí ela começou assim, eu tive que retrucar, falar de novo, sustentar o que eu estava, os motivos e tal. E ela saiu daquele pelo amor de Deus para raiva, né, o clássico, né. E aí ela começou a ficar com raiva, começou a xingar, começou a falar que eu já tinha comprado todos os medicamentos, que já tinha feito absolutamente tudo. Isso, assim, ela comprou todos os medicamentos, saiu daqui, já foi na farmácia, já comprou todos os medicamentos e tal. E aí eu, obviamente, falei para ela: tudo bem, não tem problema nenhum. Eu devolvo o dinheiro da sua consulta e você manda o motoboy pegar aí o medicamento, eu pago para você esse medicamento sem problema nenhum. E foi isso que eu fiz. Eu vi o dinheiro da consulta, mandei um motoboy buscar lá os medicamentos e comprei os medicamentos dela. E foi essa maneira que eu resolvi o problema, né? Então isso às vezes acontece, as pacientes têm que estar bem emocionalmente para poder fazer um procedimento e às vezes eu tenho que usar alguns casos. Hoje eu tenho, né, isso tem um tempo que aconteceu, hoje eu sou mais apurado nisso. Acho que a própria forma que eu abordo o paciente na consulta, eu já consigo decifrar isso e eu chegar na conclusão, na própria consulta, que não é o caso dessa paciente. Doutor, com essa rotina, essa correria, o que você faz para relaxar após um longo dia de trabalho? Olha, eu gosto muito de spa, massagem, gosto muito de meditar, eu gosto muito de banho, às vezes eu passo bons minutos no banho, gosto de aromaterapia, eu gosto de cheiro, né? Então às vezes eu tenho uns rituais noturnos que eu gosto de executar e isso me relaxa. Doutor, há algum hobby que você gostaria de ter mais tempo para
praticar? Algum hobby que eu gostaria de ter o quê? Fala de novo a pergunta. Há algum hobby que você gostaria de ter mais tempo para praticar? Ah, tá. Sim. Eu gostaria de ter mais tempo de treinar bateria, que é um... na época, eu sempre gostei muito de música, eu tenho muitos músicos na família, e aí quando eu era mais novo, eu cheguei a fazer aula de bateria, só que no final das contas minha mãe me colocou na aula de teclado, porque, sei lá, eu me lembro que era porque uma bateria era muito trambolhosa, fazia barulho e tal, então no final das contas eu gostava de bateria, mas eu acabei no teclado. E esse negócio de aprender bateria sempre ficou na minha cabeça. E aí, recentemente comprei uma bateria eletrônica, e só que eu tô sem tempo para realmente me dedicar um pouco a ela. Então isso é uma das minhas metas para esse ano. Me organizar melhor para eu conseguir treinar mais bateria. Doutor, qual livro está na sua mesa de cabeceira agora? Agora, estou finalizando o Kybalion, que é um livro filosófico sobre a existência. Bacana, doutor. Você tem algum ritual antes de um grande procedimento? Tenho. Geralmente eu faço uma meditação acordado que eu falo alerta, né? Com respiração e mentalização. Isso aí é o que eu faço em off, né? Então, talvez alguém perceba, talvez não. Qual é o seu lugar favorito em São Paulo? Restaurantes de São Paulo são maravilhosos, né? Difícil encontrar restaurantes tão bons em outras cidades do Brasil como São Paulo. Então, eu acredito que os restaurantes aqui em São Paulo sejam um capítulo à parte em relação à atração. Onde você vê a cirurgia plástica em 10 anos? Eu vejo de uma forma... Porque nós passamos por a cirurgia plástica, eu vou falar de cirurgia plástica facial. Nós passamos por uma revolução na cirurgia plástica facial há 10 anos atrás, tá? Que foi justamente a introdução das técnicas mais modernas de lifting, que é o caso de plane. Então ainda estamos num momento de transição, né? Muitos colegas fazem deep plane, muitos colegas fazem a técnica clássica. Eu acredito que, como já está sendo ensinado deep plane em várias entidades, né? Várias residências, eu acredito que será uma técnica preponderante no futuro. E o que eu noto, o que eu imagino que vai acontecer em 10 anos é justamente uma uniformização da técnica, mais colegas fazendo bem técnicas mais modernas de lifting de face. Dentro da minha área, eu acho que vai acontecer isso. E os meus resultados vão diferenciar do colega do lado pouco, ou então em estilo, né, ou então em experiência do paciente, tratamento do paciente, confiança do paciente. É isso que vai mudar preponderantemente entre um cirurgião plástico e outro. Há alguma tecnologia emergente que você está ansioso para usar? Eu estou a ponto de experimentar uma tecnologia que se usa argônio, é tipo uma radiofrequência com argônio, que é um gás inflamável que se usa para causar retração de pele. É uma tecnologia. Eu não gosto muito de tecnologia, porque dessa tecnologia que estão se usando hoje em dia, porque eu simplesmente não percebo muito resultado nelas. Simplesmente eu não acho que elas estariam agregando o meu resultado. Então, as tecnologias que eu utilizo, por exemplo, são tecnologias de medicina regenerativa, tipo células-tronco, técnicas de manipulação de gordura. Isso eu acho muito interessante. Mas tecnologia mesmo, o que eu estou ansioso para usar e vou usar no futuro breve será essas técnicas usando alguns gases com radiofrequência que talvez promovam uma retração de pele muito interessante. Vamos lá, doutor. Com a inteligência artificial, como a inteligência artificial pode impactar a sua prática? A inteligência artificial... Olha, eu sou assinante lá do ChatGPT, eu gosto bastante de interagir com ele. Eu acho que hoje em dia ele me ajuda mais em questões organizacionais, né? Em ter ideias, e até desenvolver ideias, eu acho muito interessante. Ter uma ideia... Já inclusive conversei com o ChatGPT sobre
questões técnicas cirúrgicas, entende? É interessante porque às vezes ele traz uma visão, ele traz um insight que você acaba desenvolvendo em cima desse insight, né? Então eu tenho usado, não assim tanto na minha área, mas de uma forma geral na minha vida, mas provavelmente futuramente isso vai impactar mais na minha realidade profissional. Quais são seus planos futuros para a Clínica Kakovic? Olha, temos vários planos. Basicamente são otimizações de técnicas para que nós consigamos oferecer um tratamento de altíssima qualidade, de uma forma bem otimizada, para uma ampla variedade de pacientes. Isso pode incluir tanto eu fazer a cirurgia, como pessoas da minha confiança fazerem a cirurgia. Isso é um planejamento ainda futuro, não é presente. Qual conselho você daria para um cirurgião plástico em início de carreira? Eu acho que um dos conselhos interessantes seria estar se ele já se formou, né, no serviço público, é importante ele ter uma base de treinamento, né? Se ele conseguir manter a filiação em algum serviço público, eu acho que isso pode ser interessante. Visitar colegas experientes também pode ser interessante, assim como nós aqui recebemos colegas cirurgiões plásticos para ver as técnicas e aprender conosco. Eu também gosto de visitar outros colegas para aprender com eles, e eu acho que principalmente para o cirurgião iniciante, essas visitas a colegas experientes em loco, né, no local que eles atendem, eu acho isso muito importante para desenvolver o feeling de como eles querem ter uma visão de carreira para eles mesmos. Pegar exemplo de colegas mais experientes. Entendi, doutor. Vamos para a perguntinha rápida, tá? Pensamento rápido. Café ou chá? Os dois. Adoro os dois. Café e chá. Cada um dois. na sua hora. No verão, café. No inverno, chá. Manhã ou noite? Manhã. Praia ou montanha? Difícil também. Eu era mais da montanha, mas hoje em dia eu tô mais da praia. Livro ou filme? Filme. Cirurgia mais longa que já realizou? 9 horas de cirurgia. Lifting de face na época que eu ainda estava em desenvolvimento da técnica. Um país que deseja visitar? Eu estou muito vidrado na costa da Itália, naquela região costeira da Itália. Estou achando lugares maravilhosos que queria conhecer. Qualidade que mais valoriza em um colega? Qualidade que mais valoriza? Vontade de melhorar. Último filme que assistiu? Estranhas Criaturas. Espetacular. Música que não sai da sua cabeça? Comfortably Numb, do Pink Floyd. Prato favorito para cozinhar? Eu gosto muito de fazer massas com proteínas, tipo espaguete de camarões, lagosta, ou qualquer massa com proteína eu adoro fazer. Qual procedimento, agora vamos mudar um pouquinho o quadro, qual procedimento você acha mais gratificante de realizar? Eu sou cirurgião nato, então eu adoro cirurgia. Então, para mim, o procedimento que eu mais gosto de realizar é lifting, vector lifting. Existe algum mito sobre cirurgia plástica que você gostaria de desmentir? Um mito sobre cirurgia plástica? Isso. Olha, infelizmente, mitos são muitos, né? Sobre a cirurgia plástica em si, tem um mito interessante que eu gostaria de admitir, que seria o de que a cirurgia plástica gera resultados artificiais. Eu acho justamente o contrário. Eu acho que a cirurgia plástica é a técnica que gera resultados naturais. Como você lida com as expectativas irreais dos pacientes? Eu explico inicialmente e se persistir essa crença, geralmente eu não faço o procedimento nesse paciente. Como você vê a relação entre estética e a saúde mental?
estética e saúde mental é uma relação direta. Então, tem pacientes que conseguem, de uma forma ideal, vamos falar então da forma ideal, porque tem também a forma que não é ideal. A forma que não é ideal é óbvio, aquela pessoa que tem um dimorfismo corporal, né? Não sabe, é a pessoa que está bem e acha que está mal, né? Aquela pessoa que nunca está satisfeita com o corpo ou com o rosto, né? Mas a forma correta é você saber usar os detalhes de um embelezamento ou de um rejuvenescimento para você, de fato, melhorar a sua autoestima e a sua parte emocional. Doutor, o que te motiva todos os dias? Melhorar as minhas técnicas e conseguir chegar num ponto que realmente eu fique absolutamente satisfeito. O que eu sei que nunca vai acontecer, mas que eu tenho que todo dia tentar. Você tem algum mentor ou inspiração na cirurgia plástica? Eu tenho alguns mentores, pessoas que me inspiram. Os primeiros deles foram o Enzo Citarella, que é um professor lá, acho que é atual, não sei se ele é atual chefe lá do Serviço Subitangui, não sei se ainda é ele, mas ele foi durante muito tempo. O Dr. Carlos Casagrande também, colegas que fazem muito lifting endoscópico, foram pioneiros no mundo nessa técnica. Recentemente eu tenho alguns outros mentores, como o Nayak, que é um colega americano, o próprio Ben Talley, que é um outro colega americano. Esses 4 eu acho que eu colocaria como na lista dos top 4 mentores para mim. Qual foi a última conferência ou seminário que você assistiu? O último foi agora, no mês passado, foi o Deep Plane Brasil. Como você define sucesso? Sucesso é você conseguir ter uma estabilidade emocional com o seu trabalho, com sua família. Você conseguir conviver bem, de uma forma prazerosa, em família e no trabalho. Isso, para mim, realmente sucesso é aquele que consegue isso. Qual é o maior erro que um cirurgião plástico pode cometer? Arrogância técnica, achar que sabe muito, e isso interferir na técnica operatória. Doutor, qual habilidade você gostaria de aprender? Habilidade? Isso. Eu já falei da bateria, deixa eu pensar. Aprender? Eu gostaria de falar mais idiomas do que eu falo razoavelmente inglês, espanhol, português, mas eu gostaria de aprender mais idiomas. O que você faz para se manter em forma? Atualmente eu estou numa fase de redescoberta emocional nesse aspecto para poder voltar, de fato, a ter uma atividade diária, né? Que é uma dificuldade para mim, mas eu estou me esforçando bastante. Mas eu estou tentando basicamente fazer alongamentos, corridas e exercícios usando o próprio peso do corpo, tipo calistenia. Qual é o seu aplicativo favorito no celular? Tem um que eu estou gostando bastante que se chama Mindvalley, que é um aplicativo que na verdade é uma plataforma de cursos sobre a vida, que fala sobre meditação, fala sobre filosofias de vida, e eu tenho usado bastante ele ultimamente. Se não fosse cirurgião plástico, o que você seria? Provavelmente eu seria empresário de alguma coisa. Eu gosto do empreendimento, eu gosto de empreender. Eu provavelmente seria empresário. Qual é o seu maior medo? Bem, com certeza não ver o casamento das minhas filhas. Como você contribui para a comunidade da cirurgia plástica?
Isso eu faço dando as aulas que eu ministro, os artigos que nós estamos escrevendo aqui, futuramente com vídeos que nós também estamos programando para filmar das técnicas operatórias, recebendo colegas aqui na clínica para acompanhar nosso dia a dia. Essa é a forma que eu encontro de contribuir. Aonde você nasceu? Nasci no Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, Botafogo. Botafogo. Como você equilibra vida pessoal e trabalho? Bem, vamos mudar um pouco de ambiente e vou continuar num outro local para vocês conhecerem um pouco mais minha clínica. Bem, aqui vocês podem perceber que é praticamente um estúdio nessa sala, né? Justamente eu gosto essa luz aqui, que é uma luz de cinema, eu uso ela para enxergar de forma padronizada o paciente aqui. Então eu acho ela importante. Mas aqui é a minha sala e vamos agora para o outro ambiente, que é nosso Day Clinic. E aqui tá um pouco bagunçado, porque nós estamos arrumando algumas coisas. Aqui é a zona de que a gente recebe os pacientes, a gente marca. E parte de enfermagem, ali de recuperação panestésica. Aqui nossa sala cirúrgica. Aqui, olha, pós de enfermagem. Vamos lá, vamos continuar. Como você equilibra vida pessoal e trabalho? Basicamente, eu moro no Rio de Janeiro e lá eu passo de sexta a sábado, domingo. Às vezes eu passo a semana toda, mas eu tento focar meu tempo numa coisa ou outra. Eu tenho um estilo de vida um pouco diferente. Quando eu estou no Rio para a família. Quando eu venho para São Paulo, eu venho para São Paulo para trabalho. Então, tenho contato diário com minhas filhas, minha esposa, através do telefone, FaceTime, qualquer outro meio, mas eu estou bem focado em trabalho. Quando estou no Rio, estou bem focado em família. Qual é a sua opinião sobre cirurgias plásticas gratuitas para casos especiais? Minha opinião para cirurgia plástica gratuitas? Isso. Acho que tem que ter. Todo serviço público de cirurgia plástica tem que ter cirurgias gratuitas para todos os tipos, inclusive estéticas. Eu acho super importante, porque a gente não pode esquecer da parte emocional da coisa, né? A autoestima das pessoas, para mim, faz parte da saúde. Qual é a sua maior conquista fora da cirurgia plástica? Minhas filhas, com certeza. Você tem algum projeto emocionante em andamento? Tenho, justamente esse de otimizar todas as técnicas e conseguir transferir esse conhecimento para outros colegas e poderem executar esses procedimentos em mais pessoas. Qual inovação você gostaria de ver na cirurgia plástica? Inovação? Isso. Dentro da minha área, eu gostaria de conseguir melhorar ainda mais a questão do fazer menos cirurgia para mais resultado. Entender exatamente esse equilíbrio, qual mínimo eu tenho que operar para conseguir o máximo de efeito possível. Como você planeja expandir sua presença online? Fazendo o que a gente já está fazendo. Esse vídeo é um exemplo, né? Mostrar a realidade das coisas aqui na clínica e conversar com diversos públicos em diversas plataformas, ampliar o número de plataformas que estão presentes. Há algum novo procedimento que você está ansioso para oferecer? Novo procedimento? Sim, esse daí que eu ainda vou experimentar, que é fazer essa retração de pele com argônio. Acho que pode ser interessante, não sei ainda, vou saber, espero que seja bom e eu posso oferecer em breve. Qual é a próxima grande meta para a clínica Kakovic? A próxima grande meta nesse momento é deixar aqui tudo 100% organizado para que não tenha um grão de areia para falar em termos de organização, qualidade de atendimento, a experiência do paciente, todos esses detalhes são uma meta importantíssima para esse ano. Qual é o melhor conselho que você já recebeu? Conselho? Isso. Que você já recebeu. Talvez seja leve a vida menos a sério. Você tem algum conselho para quem está considerando cirurgia plástica?
use o seu feeling para poder sentir quão seguro se sente na frente do cirurgião e use a sua inteligência para poder entender se esse cirurgião realmente ele executa o que de fato tem a ver com você, né? Veja casos parecidos com o seu, não fique só ligado em imagem de Instagram, que às vezes pode ser muito diverso. Como você deseja ser lembrado na comunidade médica? Como o cirurgião plástico facial que conseguiu oferecer mais operando menos. Fazer uma cirurgia menor com um resultado mais exuberante. Qual é a importância da empatia na sua prática? 100% importante. 100% importante. O que a beleza significa para você? Uma potencial, sabendo utilizar da forma correta, uma potencial ajuda na autoestima dos pacientes. Só mais algumas para encerrar, doutor. Qual é a coisa mais importante que os futuros pacientes devem saber sobre você e sua clínica? Coisa mais importante? Isso. Que um futuro paciente possa saber. Eu acho que é importante saber que tudo que nós fazemos, desenvolvemos e implementamos tem a ver 100% com a segurança, em primeiro lugar, tem a ver com a recuperação e tem a ver com também, obviamente, o resultado que nós iremos atingir para esse paciente. E geralmente o que acontece aqui é que eu costumo ser mais chato com os pacientes, mas, claro, existem os casos de pacientes que ficam um pouco ainda desejosos de detalhes da sua aparência e tal, e saber que eu estou sempre 100% ouvidos para entender e tentar chegar o mais próximo possível do desejo deles. Existe algo que você gostaria de dizer e não foi perguntado aqui? Acho que não, cara. Foi tanta pergunta. 73. Vamos lá então, doutor. Só para finalizar, como os interessados podem entrar em contato com a Clínica Kakovic? Bem, pode entrar pelo meu site, que vai ter todos os meios de contato, pelo Instagram. Só colocar o nome bem difícil, né? Então, colocar Kakovic lá no Google, você vai me achar de qualquer maneira. KACOWICZ. Aí vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente eu vou colocar aí embaixo na descrição os links. Aí é só entrar, ligar lá, direto no WhatsApp da recepção. Se der para colocar no YouTube, a gente coloca. É isso, doutor. Finalizamos por aqui. Muito obrigado. Tem alguma consideração final? Não, é interessante. Eu gostei dessa forma mais informal, que eu consigo pensar rápido e tentar dar uma resposta de bate-pronto para vocês. Muito obrigado, doutor.